Oi pessoal, boa noite, espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Cecília, médica aqui em Alcinópolis, e vim aqui hoje a pedido da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, em nome dos profissionais de saúde, como médica do Comitê de Prevenção ao Covid-19 daqui de Alcinópolis, para tentar informar e conversar um pouco com vocês de maneira simples, objetiva, de modo que podemos esclarecer alguns pontos básicos dessa pandemia que está acontecendo, que todo mundo já sabe que é o coronavírus, a Covid-19. O meu intuito aqui não é de maneira alguma criar pânico, muito pelo contrário, eu quero conscientizar quanto às medidas básicas, a necessidade de prevenção, que é a arma que temos disponível no momento, para que a gente não deixe que o caos se instale, não só em Alcinópolis, no Brasil todo que eu falo. Então, como a gente sabe, o coronavírus é um vírus que causa sintomas respiratórios muito semelhantes aos sintomas de uma gripe, mas infelizmente é uma doença com uma transmissibilidade, passa de pessoa a pessoa de um modo muito rápido. E apesar de, infelizmente, escutar de algumas pessoas que é só um resfriado, que é só uma gripezinha, que tem muitas outras doenças no Brasil que mata muito mais do que isso, a gente não pode subestimar de modo algum o que essa pandemia pode causar conosco. Conosco, mais uma vez, não só Alcinópolis, com o Brasil, assim como está causando já com o mundo inteiro. Então, é uma doença que foi notificada em dezembro, na China. A China notificou a Organização Mundial de Saúde e em 2 meses já foi considerado uma pandemia. O que significa isso? É uma doença que já está no mundo inteiro, em todos os continentes. Então, não tem como subestimar um vírus desse, que em 2 meses já é uma pandemia, em 3 meses a gente já tem mais de 8.000 casos de mortos e milhares de infectados que sobe, infelizmente, a cada dia mais. O que eu venho falar com vocês? Não é para ter pânico, não é para ter desespero, mas está passando da hora da gente agir e não cometer erros que outros países, infelizmente, não tiveram a chance de acertar por ter sido acometido antes que a gente. Nós estamos tendo essa chance. Nós somos hoje o que a Itália era 1 mês atrás. Então, a gente tem chance de ter um resultado melhor, vamos dizer assim, um acometimento inferior do que aconteceu na Itália, o que vem acontecendo no Irã, na Europa, que são os novos epicentros da doença. Não temos ainda nenhuma medicação comprovada para tratamento. Todas estão em fases de experimentos científicos, de testes. As primeiras vacinas começaram a ser testadas agora. E o que a gente pode fazer é prevenção. É a arma que a gente tem agora. É prevenir. Tá todo mundo muito mais do que bem informado sobre o que tem que fazer, mas infelizmente não vejo todo mundo colocando em prática. A prevenção, então, vou falar de maneira simples, todo mundo já sabe, é a etiqueta respiratória, ao tossir, colocar o braço na frente, lavar as mãos com água e sabão, com álcool gel, quando não tiver sujidade nas mãos visível. Se não tem álcool gel, tudo bem, lave as mãos com água e qualquer tipo de sabão, sabonete, que vai ter esse mesmo resultado. Não é simplesmente colocar a mão debaixo da água e achar que tá bom. Lave por pelo menos 20 segundos, lave a palma, lave o dorso, entre os dedos, as unhas, o polegar e o punho, certo? Nós temos aí nas nossas unidades de saúde alguns cartazes explicando a maneira correta de lavar a mão e creio que todo mundo já está ciente também. Não cumprimentar, a gente tem esse costume, vamos ter que perder esse hábito de abraçar, de pegar na mão, é só por um tempo, não é desprezo.
não é nojo, né, de modo algum, é prevenção, certo? Então, eu venho pedir encarecidamente que a gente haja enquanto há tempo. Eu tenho conversado com alguns brasileiros que estão no exterior e o que muitos falam é isso, que talvez demorou um pouco da população acreditar que realmente é um vírus agressivo. Qual que é o problema, então, desse vírus, já que existem outras doenças que matam mais do que ele no Brasil? Essas outras doenças que matam mais, a gente tem a dengue, que é todo ano, ela não acomete todo mundo de uma vez. Então, o sistema ainda consegue, o sistema de saúde consegue intervir, atender todo mundo, não que, infelizmente, não é todo mundo que consegue ser salvo, mas pelo menos consegue atendimento. Essa doença não. Se a gente não prevenir, lavar as mãos, não compartilhar objetos, evitar aglomeração, fazer isolamento domiciliar, isso tudo, etiqueta respiratória que vocês já sabem, infelizmente vai acontecer o que aconteceu com os outros países. Infelizmente. E a gente não vai aguentar, o sistema não vai aguentar. Nós não temos leito de UTI disponíveis. Praticamente 99% dos leitos já são usados. As outras doenças não vão parar de acontecer. Não vai parar de ter acidente de carro, não vai parar de ter dengue, não vai parar de ter infarto, não vai parar de ter cirurgia de emergência. Então, é tudo que já existe, mais uma nova doença que, se a gente não cuidar, vai acometer todo mundo de uma vez e a gente não vai ter estrutura. E, infelizmente, vamos perder muitos pacientes se não mudarmos nossa atitude hoje, agora. Não espere perder nenhum familiar, ente querido, para acreditar que essa doença tem um potencial de causar um caos no nosso país, na nossa cidade. Em relação a sintomas, nós estamos na fase sazonal de gripe. Então, a gripe que a gente já espera, já é em massa em abril, resfriado, vírus sincicial respiratório. As gripes sazonais a gente já espera que aconteça agora. Então, muita gente vai gripar e não vai ser coronavírus, certo? O que a gente cansa de pedir, não é só eu, o mundo. Em caso de gripe simples, resfriado, rinite, espirros, tosse seca, sem febre, sem dificuldade de respirar, fique em casa. Trate em casa, faça isolamento domiciliar se você tem sintomas. Não evite aglomeração, não visite paciente de risco, não vá na casa do idoso, paciente que já tem problema de saúde. Faça o seu tratamento com sintomáticos em casa, de pirona e paracetamol, porque tem alguns estudos que demonstram que o ibuprofeno pode causar um aceleramento em caso de Covid. Então, não use ele até o momento, até hoje, dia 18 de março. A recomendação, a princípio, é de pirona e paracetamol, certo? Então, fique em casa e trate como você tem costume de tratar uma gripe normal, uma gripe que vem todo ano, que não é uma gripe grave. Acha que não está melhorando, mas ainda assim não tem sinal de alarme? Agende uma consulta na unidade básica de saúde para a gente tirar essa dúvida para vocês. Se não estiver melhorando a partir de algum tempo, se você achar que não estiver melhorando seus sintomas de gripe simples. Lembrando que tem alguns vírus que a gente já conhece que pode durar até 6 semanas a tosse. E nem por isso é uma doença, um sinal de gravidade, certo? Quando procurar o hospital, a unidade hospitalar é para casos de emergência. Não vá ao hospital se você tem doenças e casos simples, gripe simples. O hospital é para febre alta, 3 dias de febre que não cessam e pacientes com desconforto e dispneia, que é a falta de ar, certo? Vamos deixar a unidade de emergência para emergência, para pacientes graves, para não superlotar o sistema, nem aqui, nem em lugar nenhum. E também porque você pode ir lá no hospital consultar por causa de uma gripezinha simples, de uma rinite, e sair de lá com coronavírus. A gente nunca vai saber o tempo certo que o vírus vai chegar aqui. Não tem como saber. A gente já começa a transmitir sem ter sintomas. Então, não adianta pensar,
eu vou no hospital porque o vírus não chegou aqui ainda, ou eu não vou seguir as normas ainda porque não chegou, deixa chegar. Não é bem assim. Foi assim, infelizmente, que muitos da população dos países europeus pensaram e estão enfrentando o caos que está enfrentando. Então, respeitem as normas. Quarentena não é férias. Não é para ir para clube, boate, aglomerações, fazer festa grande de família. Não é um período de curtição. Nós estamos prevenindo. Tem o decreto que saiu hoje. Um decreto sabidamente já saiu hoje, né? Cancelando festas. E não tem como nem ninguém achar ruim nada disso, porque todo mundo sabe da preocupação. Não tem que ter aglomeração, certo? Saia de casa estritamente se necessário. A gente nunca sabe quando que o vírus vai estar aqui, ou se já até está circulando, porque muita gente é oligossintomático. O que é isso? Tem poucos sintomas. Então, só saia de casa se precisar. Pacientes de risco não saiam. Idosos, cardiopatas, pneumopatas, problema de coração, problema de pulmão, imunodeprimido, paciente que já tem doenças crônicas, pacientes que estão com sintomas de gripe, não saiam de casa, não visitem pacientes de grupo de risco, faça o seu isolamento domiciliar, que todo mundo já sabe o que é. Higienize sempre as mãos, é um ato tão simples e tão eficaz e é o que temos no momento. Infelizmente, se a gente não fizer a nossa parte, não sabemos a proporção que isso pode tomar. A expectativa é que nas próximas 2 a 3 semanas tenha um boom e uma explosão de casos no Brasil. Então, agora é a hora de começar, certo? Resumindo, então, não é para ter pânico, é para ter consciência. Lembrando, não estoque álcool em gel em casa, não estoque máscara, a gente tem critérios para usar máscara, são profissionais de saúde, são pacientes sintomáticos, são pacientes do grupo de fatores de risco, até o momento essa é a indicação. Em relação ao testes, não adianta procurar unidades para quem está com gripe simples, querendo teste de coronavírus. A gente segue o protocolo do Ministério da Saúde e vamos seguir estritamente esse protocolo que tem atualizações recorrentes. Tem critérios que a gente precisa preencher para pedir os testes, certo? No momento, até o momento, nós não temos nenhum caso suspeito, não foi pedido ainda nenhum teste, porque nenhum paciente se enquadrou nos critérios do Ministério da Saúde. Então, eu tenho recebido ligações no hospital querendo fazer teste porque está gripado, não tem sinal de alarme nenhum. Então não adianta procurar unidades de saúde e hospital se não tiver os critérios de gravidade preconizados pelo Ministério da Saúde, porque senão vai faltar teste para quem está grave, certo? Então, a princípio, é essa a recomendação do Ministério. Assim como álcool em gel e máscara. Se a gente usa abusivamente, sem critérios, quem precisa de verdade, paciente de risco, paciente contaminado, profissionais de saúde, não vão ter. Então, tá na hora de pôr a mão na consciência, de pensar no todo, não pensar só individualmente, porque não espere acontecer, perder familiares, perder amigos, perder conhecidos, achando que é só uma gripezinha. Se fosse só uma gripezinha, não estaria hoje todas as fronteiras praticamente fechadas, governos impedindo viagens internacionais, cancelado milhões de eventos como eventos esportivos que mundialmente conhecidos, já foram todos cancelados. Não é só uma gripezinha. Talvez mais para frente até seja, a gente consiga descobrir medicações, vacina e tudo se normalize. Mas agora não é. Então é agora que a gente tem que correr atrás, certo? Resumindo, então, é uma pandemia, não é tão simples quanto parece, não é para ter pânico, é para ter conscientização, certo? Vamos usar o sistema de saúde com critérios, não vamos por coisa banal, vamos dizer assim, por sintomas simples, sobrecarregar o sistema e podendo muitas vezes entrar com doença simples e sair com a doença grave. Grupos de riscos não saiam de casa, pessoas com sintomas não saiam de casa, sintomas leves. Só procure a unidade hospitalar
casos de emergência, febre alta, 3 dias de febre que não passa, desconforto respiratório, certo? Nós estamos preparados no que está no nosso alcance em relação a medicações de suporte. Estamos tomando todas as medidas necessárias para adquirir mais instrumentos para facilitar o manejo, caso venha acontecer, infelizmente, o que aconteceu em outros lugares. Mas o Brasil e nem o mundo está preparado para tantos leitos de UTI, para tantos pacientes entubados. Então, não é só o Sinópolis, é o país. Não está preparado. O único meio é a prevenção, certo? Se cuidem, façam isolamento, quem puder. Quarentena não é férias, não é festa, não é para aproveitar para praia, para viagem, não é isso, tá? Vamos conscientizar, uma doença grave que está se espalhando muito rápido. A gente tem poucos estudos em relação a tudo, em relação à medicação, em relação à vacina, em relação a como que essa doença vai evoluir. A gente tem poucos estudos, então sabemos pouco dela. Vamos cuidar, peço encarecidamente, tenha consciência das medidas básicas preventivas, etiqueta respiratória. Dê uma olhadinha no decreto hoje da prefeitura, quem tem estabelecimentos maiores, dê uma olhadinha lá. E qualquer dúvida a gente está à disposição, mas só saia de casa, principalmente grupo de risco, paciente com sintomas, se estritamente necessário. Se não, peça outras pessoas que façam o que, precisa buscar receita no posto, pede pessoas que não são parte desse grupo de risco, tá bom? Infelizmente, se não fizermos nada, se não fizermos o que está no nosso alcance, que é uma medida simples, como higienização, podemos estar diante de um caos. Mas há tempo se a gente começar hoje, certo? Eu espero ter esclarecido pelo menos as coisas, os pontos mais básicos, e espero que meu intuito tenha sido alcançado, de não causar pânico, mas conscientização. Tudo bem? Uma boa noite a todos e vamos vencer, tá? Nós, da equipe profissionais de saúde, estamos firmes aí, não vamos abandonar nenhum paciente, tá bom? Contamos com vocês, tá? Nós profissionais de saúde, vamos todos os dias trabalhar no hospital, no posto, na unidade básica, para cuidar de vocês e dos seus queridos. Então, agora é o momento de nós, profissionais, pedirmos para vocês ficarem em casa, vocês que eu já expliquei aqui, ficarem em casa por nós e pelos nossos entes queridos, tá bom? Um abraço a todos.